Bom, pessoal, boa noite. Então, nossa aula de hoje a gente vai dar sequência ao estudo de funções. E, como eu comentei com vocês, a gente vai gastar um bom tempo em cima desse conteúdo. E hoje, especificamente, a gente vai estudar a função quadrática. Então, na aula passada, a gente estudou a função do primeiro grau. E hoje, a gente já vai começar a estudar a função do segundo grau. Lembram que quando eu expliquei a função do primeiro grau, eu comentei com vocês que o que caracteriza ela, o que a gente faz, o que ela tem para a gente saber que é uma função do primeiro grau, é que a variável independente tem potência 1. Ou seja, por exemplo, a função f de x igual a 3x mais 5, por exemplo. Essa daqui é uma função do primeiro grau, porque o x, quando não aparece a potência, sabemos que tem aqui escondidinho uma potência 1. Então, esse x está elevado a 1, tá bom? Isso daqui é uma função do primeiro grau, porque justamente a potência do x é 1. Mas eu posso ter funções de graus diferentes, de grau 2, de grau 3, de grau 4, o céu é o limite. Geralmente, a gente trabalha até o grau 2, certo? Porque as próximas elas são um pouco mais complexas e com menos aplicabilidade em situações do cotidiano, que são situações mais simples. A função quadrática, por exemplo, ela consegue modelar para a gente, por exemplo, o movimento de um objeto no ar, quando a gente joga um objeto para cima, sabe? Ela consegue descrever para a gente situações de lucro ou de prejuízo em transações financeiras. Ela consegue modelar para a gente cálculos de área, quando eu tenho algum valor que é uma variável, que pode mudar, entende? Parece complexo, mas isso é só para mostrar que ela é muito útil, ela é muito importante e por isso a gente estuda, tá bom? Então, quando que eu sei? Como é que eu faço para saber que é uma função quadrática, uma função de segundo grau? Bem, ela vai ser uma função de segundo grau quando a potência do x for 2. Então, por exemplo, a função f de x igual a 3x ao quadrado mais 1, por exemplo, é uma função de segundo grau. Por quê? Porque a potência do x é 2, certo? Por exemplo, a função f de x igual a menos 4x ao quadrado mais 5x menos 10 é uma função de segundo grau, porque a potência do x, que é o que a gente olha, é 2. Mas, por exemplo, a função f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x ao cubo, por exemplo, não é uma função do segundo grau. Por quê? Porque apesar de eu ter o x elevado à segunda potência, eu também tenho o x elevado à terceira potência. E conforme eu comentei na última aula, a potência maior é a que manda. Então essa daqui seria uma função do terceiro grau já. Então já passou, não é mais do segundo grau. Para ser do segundo grau, a maior potência do x deve ser o 2. Tá bom? Então sabemos já o que é uma função do segundo grau. Agora a gente vai aprender quais são os primeiros cálculos que a gente faz com ela. Então para isso, elaborei aqui um exemplo. Então a gente vai se basear nessa função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. E a gente vai resolver algumas coisinhas sobre ela, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. A gente vai descobrir qual é o valor da função para x igual a 2. Ou seja, o que ele está perguntando aqui? Ele quer saber qual é o valor do f de x, sabendo que o x vale 2. Então, aonde tiver x, que é no caso tanto aqui quanto aqui, eu vou substituir pelo valor que ele está mandando, então vou substituir pelo 2, e aí eu vou resolver o cálculo, ver quanto que dá o f de x. Então vai ficar assim, ó. Eu vou copiar a função para a gente não se perder, então f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, só copiei a função. E aí eu vou substituir o x, que tem aqui e aqui também, pelo valor que ele está indicando, que no caso é o 2. Então eu vou ter o seguinte, ó, f de x igual x ao quadrado. Beleza, mas quem é o valor do x? Ah, o valor do x é o 2. Então, no lugar do x, eu estou substituindo pelo 2. Como o x está elevado à segunda potência, esse 2 também fica elevado à segunda potência. Então, se eu tenho x ao quadrado, eu fico com 2 ao quadrado. Menos 4. Como não aparece nada entre o 4 e o x, é uma continha de vezes, então é 4 vezes o valor do x. Então, 4 vezes o valor do x, que é 2. Então, 4 vezes 2. Então, percebam que o 2 foi tanto aqui quanto aqui. Mais 3, beleza? Então, percebam que a função está igual, com a diferença de que no lugar do x eu substituí pelo 2. Essa é a montagem do cálculo. Tendo montado o cálculo, agora eu vou desenvolver ele, vou resolver ele. E aí eu vou ter o seguinte, ó, f de x é igual a, então, primeira potência, 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado significa 2 vezes 2.
o 2 multiplicando ele mesmo um total de 2 vezes. Então, por isso, o resultado é 4. Menos 4 vezes 2, 4 vezes 2 é 8. Mais 3 e mais 3. Então, ficou 4 com menos 8 com mais 3. Então, f de x é igual a... Se eu tenho 4, mas eu gastei 8, eu fiquei devendo 4. E se eu devo 4 com mais 3, que eu ainda tenho que juntar, então f de x é igual a... Devo 4, mas eu tenho 3, então eu vou ficar devendo 1. F de x igual a menos 1. Ou seja, quando x vale 2, o valor dessa função é menos 1. E pronto, esse é o resultado. Tá bom? Próximo exemplo. Em cima da mesma função, agora a gente vai calcular qual é o valor da função para x igual a menos 2. Deixa eu colocar a função assim, ó, fica melhor, né? Para x igual a menos 2. Então, eu vou copiar a função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. E o que eu vou fazer? No lugar do x, agora eu vou substituir pelo valor que ele está orientando. Então, portanto, eu vou substituir pelo menos 2. Beleza? Então, fazendo a substituição, a gente vai encontrar o seguinte. F de x, que é igual a... Eu tenho x elevado ao quadrado, mas quem é o valor do x? Bem, o valor do x é o menos 2. Então, eu vou ter menos 2, e como x está elevado ao quadrado, então esse menos 2 também fica elevado ao quadrado. E para isso ficar bem organizado, a gente coloca um parênteses, porque o parênteses indica que todo menos 2 está sendo elevado. Isso é muito importante. Menos 4, não aparece nada, então a gente sabe que tem uma continha de vezes escondidinho. Então, 4 vezes o valor do x, qual é o valor do x? É menos 2, mais 3, mais 3. Essa é a montagem do cálculo, já está um pouquinho mais legal que antes, na verdade. Desenvolvendo ele, a gente vai ter o seguinte, ó, f de x é igual a menos 2 ao quadrado. O que significa essa conta? Como é que eu resolvo esse cara? Bem, o número ao quadrado significa ele vezes ele mesmo, um total de 2 vezes. Então, se eu tenho menos 2 ao quadrado, isso significa que eu tenho que fazer menos 2 vezes o menos 2, num total de 2 vezes. O menos 2 vai multiplicar ele mesmo num total de 2 vezes. Resolvendo isso, eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes 2 é 4. Como é uma multiplicação, eu devo fazer jogo de sinal. Então, menos com menos é mais. E o resultado fica 4 positivo, certo? Então, aqui eu vou colocar o 4 e vou deixar ele positivo. Agora, eu tenho menos 4 vezes o menos 2. Então, eu faço o jogo de sinal também. 4 vezes 2 é 8. Menos com menos é mais. Então, fica mais o 8. Mais 3, então lá no fundo, mais 3. Esse daqui vai me dar o resultado final. E aí eu vou ter que f de x é igual a 4 mais 8. 4 mais 8 é 12. Então, 12 mais 3, f de x vai ser igual a 15. Pronto. Essa é a solução. Então, a gente descobriu que quando x vale menos 2, o f de x, o valor da função, vai ser igual a 15. Tá bom? Último exemplo de hoje, beleza? Para não estender muito. Então, a gente tem o seguinte. Qual vai ser o valor da função agora para x igual a 0? Vamos lá. Vou pegar a função é a mesma, tá bom? Então, o mesmo exercício. Então, vou copiar aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, tá bom? E o que eu vou fazer? No lugar do x, agora eu vou substituir pelo 0 e resolver a conta. Vocês vão ver que o 0 vai ser mais fácil que os outros. Que daí vai acontecer o seguinte, ó. Então, f de x igual. No lugar do x vem o 0, certo? Então, eu vou ter 0. Como x está elevado ao quadrado, esse 0 também fica elevado ao quadrado. Menos 4. Aqui tem um vezes escondidinho, então eu coloco aqui também. Menos 4 vezes o valor do x. Qual é o valor do x agora? É o 0. Então, vezes 0. Mais 3. Mais 3. Então, f de x é igual a 0 ao quadrado é 0. Porque 0 ao quadrado significa fazer 0 vezes 0, ver quanto que dá. Vai dar 0. Menos 4 vezes 0. 4 vezes 0 é 0. E mais 3. Então, f de x é igual a 0 menos 0. Não tenho nada, não gastei nada, fiquei com nada, certo? Então, aqui deu 0. 0 com mais 3 é 3. Então, pronto. O resultado da função, quando x vale 0, é 3. Percebam que deu justamente o valor que está aqui sozinho na função, estão vendo? Isso não é uma coincidência. Sempre que aqui for o x igual a 0, essa parte vai zerar, essa parte vai zerar, todo mundo que tem x vai zerar. E aí vai sobrar só a parte
que não tem o x. Então, essa parte aqui vai ser o resultado. Mas, na dúvida, faz a conta que vai dar certo, beleza? Então, o resultado é igual a 3. Tá lá postada a atividade de hoje, baseada nisso daqui. São 2 exercícios, um muito semelhante e um outro que já é numa situaçãozinha problema, mas bastante simples. O cálculo é o mesmo, basicamente. Qualquer dúvida me chame, estou à disposição, beleza? E é isso, gente. Bons estudos, bom final de semana. Um forte abraço aí. Valeu, até mais.